meus queridos, minhas queridas. Estamos aqui numa uma gravação e num vídeo improvisado. Eu não consegui fazer uma live ontem. Vocês podem ver pelo cenário, né? Eu não estou em casa, tô viajando. Fiz uma viagemzinha aí, mas consegui ver o jogo na casa de um amigo por sinal atleticano. Então, depois a gente até viu o jogo do bairro contra o Atlético. Infelizmente, para ele, o Atlético perdeu. Na verdade, eu estava até torcendo pro o Atlético Botafogo não disparar, né? Mas, assim, vamos falar do jogo do Fusão. Para todo mundo que está vendo esse vídeo aí, não sei se vai ver, né, de manhã, de tarde, de noite. Então, um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todo mundo. Não esqueçam de se inscrever no canal. E se gostarem do vídeo, deixem o like, né? Se inscrevam, deixem o like, comentem, compartilhem, para a gente poder sempre crescer aí no canal, né? E vamos fazer aí uma avaliação dos jogadores, né? Fazer um comentário completo do jogo e fazer a nossa velha e boa avaliação dos jogadores. Vamos começar pelo Fábio, né? Que, cara, um monstro, né? Se tem um monstro na zaga, que é o Thiago Silva, e tem um monstro no gol, que é o Fábio. É normal ele falhar alguns jogos, mas você vê, né, cara? O cara ontem salvou a gente de novo de tomar gol. E, consequentemente, de tomar um empate, uma derrota. Então, assim, o Fábio não tem como dar uma outra avaliação, senão é excelente para ele. É, o Guga, que para mim, assim, eu não entraria com o Guga, entraria com o Fidelis, um jogo com a cara do Fidelis. E o Guga fez aquele jogo médio, jogo normal. Fez aquele jogo só para poder fazer o feijão com arroz. De novo, não conseguiu subir no ataque. Então, vamos dar uma avaliação média para o Guga aí. Na zaga, né, aquela zaga de Ignacio e Igor Rabelo. Igor Rabelo só jogando os jogos do Campeonato Brasileiro, porque ele não pode jogar as Copas. Ignacio, eu achei muito seguro, só teve uma falha uma bola rebatida lá na área. Então, para o Ignacio eu vou dar uma avaliação boa, bom, né? Um jogo bom dele. Agora o Igor Rabelo eu achei que ele deu mole. Para mim eu vou dar uma avaliação média, porque ele tinha que saber, cara, que o juiz ia querer igualar o jogo, né? Ele já tinha expulsado o Dudu da Vitória, e aí ele tinha dado cartão amarelo pro Igor Rabelo, então o Igor Rabelo tinha que ter segurado o jogo. Então, para mim, a avaliação do Igor é média. Até porque o Igor Rabelo ele deu mole, né? De ter, de ter, de ter feito uma falta que, assim, para mim até foi a falta do jogador do Vitória nele. Mas ele deu mole, porque ele chegou com muita força, chegou forte, né, na jogada. E aí deu mole, deu margem para o juiz fazer uma avaliação ruim dele naquele lance e acabou expulsando ele. Então, confirmando, foi uma atuação média. Fuentes, cara, Fuentes para mim, da, depois da lesão dele, ele não voltou nada bem, nada bem. Não consegue apoiar, é fraco na marcação. Então, para mim, a avaliação do Fuentes é uma avaliação média. Com relação ao nosso meio de campo, né? O, o Otávio.
O Otávio achei firme, bom na marcação, mas no final do jogo ele já estava bem cansado, porque estava voltando de lesão. E acabou que o Renato depois tirou o Hércules em vez dele, então ele acabou indo até o final do jogo. Então ele sentiu bem o físico no final do jogo, tanto que ele estava até marcando alto para poder não ter, né, não ter uma brecha ali atrás, uma falha ali atrás. E até ele inverteu, né? O Renato inverteu ele. No final do jogo, nos últimos minutos, ele estava até mais à frente como segundo volante e o Bernal como primeiro volante. Então a avaliação pro Otávio é boa. Bom jogo do Otávio. Com relação ao Hércules, cara, o Hércules é um jogador muito dedicado, né? Ele é um jogador de esquema, né? O que você pedir para ele fazer, ele faz. E quando ele pisa na área, ele e o Martinelli, na verdade o Martinelli não jogou ontem, sábado, mas mas o Hércules sempre que pisa na área ele faz gol, tem algum perigo pro outro goleiro adversário. Então, para mim, Hércules, uma atuação excelente. Marcação, roubada de bola. Ontem, até ele ser substituído, ele jogou muito bem. Complementando o meio de campo, né? Ele entrou com o Lima. O Renato, cara, ele tem umas coisas que a gente não consegue entender. Sinceramente, não consigo entender a entrada do Lima. Ele entrou mal, muito mal. Não sei se sentiu alguma entrada, alguma coisa, alguma lesão. Foi substituído ainda no primeiro tempo e não conseguiu fazer absolutamente nada no primeiro tempo, enquanto estava em campo. Então, para mim, a atuação bem abaixo do, do Lima. E vamos para o ataque, né? O ataque, o, o Renato sempre atuando no 4-3-3, ele não muda o esquema dele, né? Impressionante. Pode estar jogando com qualquer time do mundo, aliás, que ele mantém o esquema dele de 4-3-3. Ontem até eu acho que ele devia ter ido no 4-4-2 para fechar mais o meio de campo, mas até que deu certo, né? Então ele veio com o Serna, com Cano e com Canóbio. O Serna também foi substituído no primeiro tempo, também não sei se o Renato quis poupá-lo para terça-feira. Eu sei que ele não entrou bem também, então para mim a partida do Serna foi média, muito atabalhoado, não conseguiu fazer aquelas jogadas dele, né? Aquelas jogadas características dele. E para mim partida média. Cano, infelizmente o Cano também, como eu já venho falando em outras lives e outros vídeos, ele não está mais naquele faro de gol dele. Ele não consegue mais jogar, ele não consegue render, ele se esforça demais. Para mim, é um cara que se esforça demais, mas ele não consegue fazer que o Renato pede, o que a torcida pede, que a torcida ainda tem saudade dele, que são os gols. Ele ainda está muito preso nas marcações dos zagueiros. É o que eu costumo falar, 2022, 2023, o time jogava em função dele, ele fez caminhões de gol, mas agora, até com a saída do Arias também, ele ficou muito apagado, infelizmente. E acabou que ele ainda jogou até o final do jogo, né? Terminou o jogo, coisa que eu não faria, não. Eu achava que o Renato tinha que substituí-lo. Mas, enfim, também a partida média do Cano. Com relação ao Canóbio, cara, o Canóbio eu achei ele muito subestimado de jogar de ponta. Para mim, o Canóbio tinha que ser um meio atacante. Eu acho que ele ia render muito mais. Ontem até ele fez uma partida boa, a minha avaliação dele é bom,
mas ele não conseguiu também chegar fazer as jogadas de linha de fundo, dar uma assistência, mas fez uma boa partida porque ele conseguiu segurar o ímpeto também do time do Vitória, ali, do lado dele, e foi até o final do jogo também, né? Conseguiu segurar bem. Ele tem muita resistência, tem um ótimo preparo físico. Então, com relação ao, às substituições do Renato, né? Ainda no primeiro tempo, ele tirou o Lima e o Serna e botou o Lescano e o Lavega. Então isso aí eu vou até deixar para comentar na avaliação do Renato. Com relação ao Lavega, ele entrou muito bem. Ontem eu acho que ele aproveitou totalmente a, a, a chance que ele teve. Então ele conseguiu fazer o que a torcida pede, né? Fazer ótimas jogadas pela ponta, fez o gol no segundo tempo, mas infelizmente foi anulado. Ele estava realmente um pouquinho à frente. Então, para mim, a avaliação do Lavega foi excelente. Não sei por que o Renato não aproveita ele. Então, eu acho que ele merece mais oportunidades. Bem melhor que o Soteldo, bem melhor que o Keno. Então, eu acho que é bom o Renato dar uma olhada nisso. Ele também colocou o Lescano no primeiro tempo ainda, no lugar do Serra. Ele, para mim, ele jogou muito bem. A característica do Lescano é essa, de pegar a bola, dar passes ali agudos em direção ao gol, colocar os jogadores na cara do gol, dribles. Para mim, um jogador com muito potencial. Então, assim, para mim, a atuação do Lescano foi boa. Infelizmente, não entendi também por que, que o Renato tirou, né, para botar o Manuel no segundo tempo. Tanto que o Manuel entrou, para mim, no segundo tempo, ele fez uma partida, vamos dizer assim, boa. Eu ia falar médio, porque ele deu uns moles, mas também conseguiu segurar, né, o ímpeto do Vitória. Então o Manuel para mim foi uma partida boa, que entrou no lugar do Lescano para suprir a expulsão do Igor Rabelo, né, que foi expulso ainda no primeiro tempo. Então ele não conseguiu fazer uma boa partida, assim, uma excelente partida. Ele fez uma boa partida ali, entre médio e boa. Então deixa ele com essa avaliação de bom. Outro que entrou também depois foi o Bernal. O Bernal entrou e ele continua ainda não fazendo boas partidas. Ele ele está se dedicando, está se esforçando, mas ele não está conseguindo fazer aquelas partidas boas que ele fazia até ano passado, início do ano. Eu acho que eu já falei isso em outras lives. Teve não sei se, né, foi assim verdadeira, mas parece que teve uma proposta de um clube aí para ele ir, mas aí como o Fluminense recusou, eu não sei se ele sentiu. Eu sei que depois dessa, dessa história da, da saída dele, uma possível venda, ele não voltou bem, ele não tem atuado bem. Então para mim o, eu acho que o Bernal teve uma partida média. Né? Bom, falar aqui do Renato, né? Porque falar do Renato, a gente torce, cara, muito. Eu não vou ficar batendo no Renato, porque eu acho que não tem necessidade da gente ficar batendo no Renato. Ele tem a tática dele, ele tem, sabe, os pensamentos dele. Então, assim, eu espero que ele consiga pelo menos um título nas Copas. Claro que eu estou torcendo para os dois, mas se ele conseguir um dos dois já está ótimo. Então, tem que torcer muito para ele acertar nas Copas. Só que eu acho que
ainda está muito teimoso. Uma teimosia de escalar jogadores que não estão rendendo nada e escantear jogadores que têm potencial, que estão afim. Você viu, né, o Lavega, cara, quando chegou no Rio, no Fluminense, no Rio de Janeiro, ele não tinha nem corpo. Pô, você vê no jogo de sábado, o cara já tá com, né, o cara tá mais forte, ele consegue brigar com outros jogadores, ele não é franzino como ele chegou. Então, assim, eu não sei por que, que o Renato não utiliza esses jogadores que, sabe, tem muito potencial. O Lescano, para mim, tem muito potencial. Trabalhado direitinho, cara, ele é nível top. Nível top, ele tem muita habilidade, é uma joia lá do Paraguai. É, o Lavera também, é uma joia lá do Uruguai e ele merece ter mais oportunidades. Não sei por que, que o Renato tirou o Lescano. Se fosse o Renato, eu não teria tirado o Lescano. Eu teria tirado qualquer um do ataque, até o Cano. Deixaria ali o Lavega e o Canóbio ali na frente, né? Fazendo um ataque até bom, porque o Cano também não está com uma movimentação muito boa, não consegue ir e voltar toda hora. Então, assim, eu acho que o Renato errou na tirada, em tirar o Lescano. Eu tiraria alguém do ataque. É, eu também não tiraria o Hércules. O Hércules estava muito bem. Ele deve ter tirado o Hércules para poupar na terça-feira, porque o Otávio vem de uma lesão muito séria, ficou muitos meses parado, e ele poderia ter tirado o Otávio, né, para colocar o Bernal. Então, eu acho que é uma avaliação, pela vitória, eu vou dar uma avaliação boa do Renato, mas ele precisa, sabe, ele precisa rever os conceitos dele com relação a escalar jogadores que não estão bem, né? Então é isso. Deixa eu só botar aqui vou botar aí o meu Pix para quem puder ajudar, quem está gostando do meu trabalho aí no canal, está gostando das minhas lives, dos meus vídeos e puder ajudar aí com o Pix, vai ajudar para o canal mesmo. Toda a grana que eu estou recebendo, estou recebendo de amigos, está indo tudo para investir no canal, para ver se eu consigo crescer mais ainda. E é isso. É, fazer um pré-jogo rapidinho aqui. Eu acho que o Renato, como parece que o Nonato está lesionado, ele deve vir com o Lúcio, que eu acho que deveria até ser o normal, não ir com três volantes para o jogo de terça-feira, porque o Lanús vai vir muito fechado. Então, eu botaria o Lúcio já de cara, né? Mas vamos ver. Vamos ver como é que ele vai armar esse time aí. É, com o, deve ser aquele time titular mesmo, né? Só com a troca do Lúcio no lugar do Nonato. Como é um jogo decisivo, eu, eu iria com o Guga mesmo, porque tem mais experiência. Eu não sei se de repente daria para colocar o Fidelis nessa decisão aí, porque pode ser que o garoto sinta. Eu acho que ele não sentiria, mas pode ser que ele sinta. Então é melhor dar uma segurada nele, deixar ele para o segundo tempo com todo o gás para poder ajudar até o ataque no segundo tempo, se a gente estiver precisando. Tomara Deus que não, precisando de um gol, né? Para poder ganhar o jogo e ter a classificação tranquila, sem decisão de pênalti, pelo amor de Deus, né? Porque o coração aguentar, né? Teve a entrada do Fidelis também.
Fidelis entrou no final do jogo, é, entrou bem, fez uma. Conseguiu segurar o lado direito ali, né, o lado esquerdo do Vitória, partiu para dentro nos contra-ataques. Ele é um garoto que pô, tem muita disposição física e para mim fez uma partida boa. Fidelis merece ser olhado com mais atenção. Ele é um no futuro lateral direito da seleção brasileira. Eu venho falando isso, vamos ver se eu acerto. Mas tomara que ele entre terça-feira também e nos ajude com a vitória e a classificação. Isso se o Samuel Xavier ainda estiver lesionado, né? Porque ele está voltando, já está treinando. Talvez ele vá para o jogo de terça-feira, né? Vamos ver como é que vão se caminhar as coisas. E é isso, galera. Valeu aí. Muito obrigado aí pela audiência. Comentem. É, podem discordar à vontade. Quem não concordar com a minha avaliação, coloque nos comentários aí e vamos trocar ideia. Falou, galera. Valeu. Saudações tricolores e vence o Fluminense.